Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, a nossa live das segundas-feiras. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui a carinha das pessoas. Uma semana que a gente fica longe, a gente já sente muita falta, né? Então, eu trouxe aqui para a nossa abertura da nossa reunião de hoje, esse livrinho só pelo tamanho, né? Porque o conteúdo é muito, muito importante. É o livro Vigiai e Orai, Irmão José, do médium Carlos Bacelli. E eu tinha aberto aqui, mas agora vou abrir novamente, porque saiu o título Perseverança. É esse o nosso livrinho, com essa imagem maravilhosa de Jesus. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra, em parte alguma, o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Então, com essa mensagem da perseverança, né? Nós nunca desanimar, sempre pedir a Deus, né? Essa energia, dessa coragem da gente ir em frente, principalmente aqui nos nossos estudos, né? Essas nossas reuniões, em que a espiritualidade coloca, né, tanta importância para nós, porque às vezes a gente acha que é pequeno, como eu disse, mas a persistência, aquela continuidade transforma essa tarefa numa atividade indispensável. Então, é com essas palavras que a gente inicia agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos queridos diretores dessa casa, comandados pelo nosso doutor Bezerra, enfim, toda a espiritualidade amiga. Nós agradecemos por estarmos mais uma vez aqui juntos, estreitando os nossos laços afetivos e ampliando sempre a nossa consciência. E sempre pedindo, né, que esses momentos, essas vibrações tão boas, cheguem até a nossa casa, a nossa comunidade, os nossos lares, os lares de quem amamos, os nossos vizinhos, enfim. Nós agradecemos e vamos então iniciar mais um encontro de hoje com uma pessoa muito querida, está sempre, nunca disse não, está sempre aqui conosco, apesar de tão ocupado, e todo mundo adora, né, os estudos dele, e tem mesmo esse caráter, né, dado que ele é um homem da ciência, né, o nosso querido doutor André Luiz de Oliveira, dispensa apresentações, que hoje vai então falar conosco sobre a lei de causa e efeito. Então, doutor André, cadê ele? Tem a palavra. Muito obrigado aí, Juliana, todos aí do Bezerra de Menezes. Sempre uma satisfação
fazer o estudo aqui nessa casa, né? E pedimos que o mentor maior, nosso querido doutor Bezerra de Menezes, possa estar aqui conosco neste momento, nos inspirando e fortalecendo todos os nossos corações. O som está chegando bem aí a todos, Está chegando muito bem. tá? Então, nós vamos compartilhar aqui. Era isso. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Sim, estamos Tá, ouvindo, André. tá. Deixa eu só compartilhar aqui, e aí a gente já vai. Já entrou, já entrou aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui. Aquela bendita. Já compartilhou? Agora entrou. Compartilhou aí a Compartilhou. tela? Estamos vendo aqui. Se Já você entrou? quiser, eu não sei se você tem aquela Tá. tapinha para abrir. Já Pronto, está certo tá aí? ótimo. Pronto. Tá Então, ótimo. tá. Então, nós vamos falar hoje de um tema fundamental dentro da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, né? No túmulo de Kardec, quem já teve a oportunidade de visitar lá no cemitério do Zambeta, né? Salpêtrière, é um túmulo que tem um modelo, uma arquitetura druida, né? Muito interessante. Uma pedra em cima e três pilastras. Aqui estão sepultados o codificador e a Amélie Boudet, foi a sua esposa. E aqui em cima da pedra fundamental está escrito em francês isso aqui, ó. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, em A Gênese e outros livros, ele repetiu sempre esse adágio: todo efeito é uma causa. Então, na nossa existência, todo efeito, bom ou ruim, tem uma causa. Um efeito patológico na nossa existência, um efeito patológico no nosso corpo, uma doença, tem a sua causa. Essa causa pode estar nessa vida, muitas vezes temos uma doença que foi consequência ao abuso de um vício, por exemplo, de beber ou de fumar. Mas na grande maioria das doenças, a causa, ela está em outras existências. Então, nós sabemos que toda doença ela tem sempre uma causa espiritual. Então, são as células danificadas do nosso modelo organizador biológico, que muitas vezes nós já trazemos aquele distúrbio nas células do nosso perispírito, do nosso modelo, e isso vai refletir nas células físicas dessa encarnação, nesse corpo novo da existência atual. Então, a maioria das doenças tem uma causa espiritual, que, como eu falei, pode estar nessa existência ou em outras existências. Nós somos submetidos às leis, lei do livre-arbítrio, lei da evolução, né? Submetidos a uma lei importante que é a lei da reencarnação. E as nossas vidas podem ser vividas em vários mundos. Atualmente nós estamos no planeta Terra, tá? Mas podemos reencarnar em outros mundos
desde que esses mundos tenham ou estejam em nível evolutivo semelhante ou igual ao nosso, né? Isso aí é um conceito difundido e muito claro na doutrina. Então, o universo ele está submetido às leis universais, que podemos chamar de leis divinas, que estão inseridas tanto na matéria, no mundo físico, quanto no mundo espiritual. No mundo físico, nós temos as leis físicas. No mundo espiritual, nós temos as leis espirituais. Todas essas leis nós estamos submetidos, né? Nós, por exemplo, estamos num planeta que é submetido a uma lei da rotação, uma lei da translação, que nos dá, né, a característica do tempo. Na rotação, é o entorno que a Terra faz, em torno do seu próprio eixo, dura 24 horas. Ao circular em torno da estrela, que nos alimenta com as vibrações, com a energia, que é o nosso Sol, que é de quinta grandeza, nós temos a lei da translação, que dura aí 363 dias, mais ou menos. A rotação nos dá o conceito de tempo de 24 horas e a translação de um ano. No momento que a gente sai deste mundo, no mundo espiritual, nós já não temos já uma equivalência, um parâmetro de tempo. Por isso que a eternidade nós não conseguimos quantificar o tempo no mundo espiritual. Interessante isso, não sei se vocês já pensaram nisso. Então, existem várias leis físicas aqui, né? Vamos destacar aqui a lei de Newton, que é uma lei interessantíssima de ação e reação. E temos leis espirituais, ó. A lei do livre-arbítrio, leis divinas, lei de destruição. Então, Kardec estudou isso muito na parte 4 do livro dos Espíritos. E uma lei que nós estamos submetidos, que é uma lei implacável, é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Newton estudou muito isso, que ele dizia que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Por exemplo, aqui, as forças, por exemplo, que dois patinadores fazem um no outro, são iguais em magnitudes, mas agem em sentidos opostos em corpos diferentes. Então, se o patinador que está na esquerda desenvolve uma força maior sobre o patinador da direita, esse patinador, se tiver mais ou menos o mesmo nível de força que o seu oponente, vai responder com uma reação. Essa é a chamada terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Um cavalo, por exemplo, ele tem condições de arrastar um bloco de 350 quilos, porque ele tem força para isso. Se ele desenvolve essa força como, como a causa, o efeito é ele trazer esse bloco e arrastando o bloco. Esse é o conceito físico da ação e reação. No mundo espiritual, nas leis espirituais, nós temos mais ou menos uma lei não semelhante, mas se parece muito com a terceira lei de Newton, que é a causa e efeito, ou seja, todo efeito ele tem uma causa. Então, nós conseguimos explicar a reencarnação através da lei de causa e efeito. Só abrindo um parênteses aqui para a gente rever alguns números desse universo magnânimo que nós habitamos, né? Que nós, espíritos em processo de evolução, habitamos. Então, há informações claras e já bem atualizadas que o nosso universo é constituído mais ou menos de 2
trilhões de galáxias. Gente, trilhão, então estamos falando em trilhão. Vocês têm ideia do que é quantos zeros nós temos depois desse dois aí, ó. Temos três zeros do mil, os três zeros do milhão, os três zeros do bilhão e os três zeros do trilhão. São 12 zeros depois do 2. É muita galáxia. É muita galáxia. A nossa galáxia, que nós atualmente estamos reencarnados, ela tem 400 bilhões de estrelas. Então, depois desse 400, aí nós temos 3 de mil, 3 de milhão, 3 de bilhão. Nós temos 9 zeros depois desse 400. 400 bilhões de estrelas. Se cada estrela, vamos ver uma média, tiver 10 planetas circulando em cada estrela, em cada sol, né, nós podemos dizer que teríamos, em média, aí, quantas estrelas? 10 vezes 400 bilhões, nós teríamos aí 4 trilhões de planetas que circulam na Via Láctea em torno de uma estrela. Essa estrela pode ser de quinta grandeza, como é o Sol, de segunda e terceira, e estrelas até de primeira grandeza. Eu estou falando aqui na possibilidade de cada estrela ter, em média, 10 planetas, mas tem sóis de quinta grandeza que tem muito mais do que 10 planetas circulando em torno dele. Mas vamos ficar com esses 4 trilhões de estrelas. Olha, outra coisa interessante. A nossa Via Láctea é um tubo. Lembra muito aquele tubo daquele do indivíduo que surfa, né? O indivíduo vai surfando e ele entra dentro daquele tubo. É mais ou menos aquele tubo ali, a nossa Via Láctea, né? E ela tem o início e tem o fim, ela tem o começo. O nosso sistema solar, preste bem atenção, ele está aqui, olha, gente, ele está aqui, ó, bem no início da nossa galáxia, da nossa Via Láctea. E prestem bem atenção. Se eu pegar aqui um drone, um foguete, ou seja, qualquer veículo de locomoção espacial, que eu não tenho ideia se existe esse veículo, se nós sairmos do ponto A até o ponto B, no final da Via Láctea, numa velocidade da luz de 300 quilômetros por segundo, quanto tempo vocês acham que a gente vai gastar nesse percurso? Estimular aí a plateia. Augusto, quanto tempo você acha, saindo do ponto A ao ponto B, a gente vai gastar, em média, de tempo? Ai, ai. Chuta aí, Oh, Augusto. ai, meu Deus do céu. Vamos, O ó, nós segundo, vamos entrar no foguete ou numa nave espacial, no ponto A, vamos sair aqui da Terra, que é o nosso sistema solar está aqui, bem no início da Via Láctea. É aqui que nós estamos, no início da Via Láctea. E até o término, lá no final da Via Láctea. E essa espaçonave andando a 300 mil quilômetros por não. segundo. Qual é o tempo que você acha que a gente vai gastar para a gente atravessar a Via Láctea? Os universitários que se manifestem. Serão segundos? Em segundos? Não, eu É, acho que são anos e anos.
Acho que numa encarnação você não faz essa Não viagem. faz, não. Então, pasmem, pasmem, pasmem. Se eu sair com a aeronave numa velocidade de 300 quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. Isso é uma velocidade extraordinária. Do ponto A ao ponto B, pasmem, eu vou demorar 100.000 anos. 100.000 anos. Um tempo muito maior do que a idade do nosso sistema solar. Né? Nosso sistema solar aí parece que está mais ou menos em torno aí de 80 ou 90 mil anos, ou próximo a isso. Quer Então, dizer, vocês veem, gente, olha só, que tamanho é a Via Láctea? então, Quantas Via André, Láctea tem mesmo no nosso universo? Vocês lembram lá que eu falei no início? Vamos voltar aqui, ó. 2 trilhões de vias lácteas nós temos. Então, vocês já imaginaram a quantidade de planetas e mundos que tem o nosso universo? E já há cientistas falando em multiverso. Parece que o nosso universo tem outros múltiplos universos aqui perto, paralelo a gente. Então, nós somos espíritos semeadores das estrelas. Nós estamos num processo evolutivo contínuo. Então, hoje nós estamos na Terra, nesse sistemazinho solar pequenininho aqui na entrada da Via Láctea. Daqui a milhões e bilhões de anos, estaremos, evidentemente, em planetas muito mais evoluídos do que estamos atualmente na Terra, sempre, sempre submetido a essa lei de causa e efeito. Então, aqui está o nosso sistema solar, num Sol de quinta grandeza, está onde a gente mora aqui, ó, que é planeta pequenininho, pequenininho, e os outros do sistema solar aqui, e nós não temos ainda certeza se são habitados fisicamente, né? Podem ser planetas onde há reuniões de espíritos. Nós não temos ainda certeza se há vida nesses outros planetas do sistema solar. E a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem 400 bilhões de estrelas. Se cada, como eu falei, cada estrela tiver dez planetas circulando em torno a cada estrela, nós teremos mais ou menos só na Via Láctea 4 trilhões de planetas. Ora, se temos 400 bilhões de estrelas na Via Láctea e temos aí bilhões de galáxias, nós podemos ter um universo muito mais do que septilhões de estrelas. Então, é um número assim enorme. E essas são as estações, essas galáxias, esses planetas, estrelas, são as estações onde nós espíritos vamos ir semeando, evoluindo e vivendo em todo esse trajeto. Andrômeda, que é a Via Láctea, que é a constelação mais próxima da Via Láctea, né? Como se fosse aí Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, pertinho, né? Nós temos aí 1 trilhão de estrelas também na constelação de Andrômeda. Então, Kardec, nosso codificador, estudou muito essa questão da lei de causa e efeito, da ação e reação. E, através desses estudos, nós podemos explicar algumas coisas que, para a ciência, ainda são inexplicáveis, como, por exemplo,
o conceito de modelo organizador biológico, né? O nosso veículo, nós somos um veículo físico-psicossomático, constituído de modelo organizador biológico, de corpo físico, que é a nossa matéria, e colando o modelo organizador ao corpo físico, nós temos uma cola que os psicobiofísicos chamam de duplo etéreo, ou corpo de vitalização da matéria. Seria a sede da nossa energia vital. Então, você, quando vai a uma casa espírita, toma um passe, você recebe uma energia transfundida do mundo espiritual, canalizada via médium passista, e essa energia ela vai estar armazenada nesse setor do seu veículo, que é o duplo etéreo. É aqui que nós armazenamos a energia vital que recebemos através de um passe magnético. Mas podemos receber essa energia, por exemplo, se você vai aí num sítio, numa fazenda, num lugar com muitas árvores, né? Você faz lá uma vibração, uma oração. Ali tem espíritos, evidentemente, que vão te ajudar e vão te energizar, vão jogar no seu duplo etérico a energia cósmica, a energia do fluido vital. Que coisa interessante isso, né? Então, é no duplo etérico que nós armazenamos a energia que captamos. No nosso móvel, nós temos o espírito, que é o princípio inteligente, o corpo mental, que é a sede do nosso pensamento, né? A sede da nossa mente, onde está a memória multimilenar, que nós chamamos de equimnese, é aqui que está armazenado tudo, absolutamente tudo que aprendemos e que vivenciamos do ponto de vista psíquico. E temos o corpo astral, constituído de células espirituais, das quais as células do corpo físico são apenas um reflexo, uma cópia, porque na realidade o mob ele é uma forma, ele é uma forma. E o nosso corpo físico é uma forma. Então, tudo que acontece no corpo astral vai refletir no corpo físico. Então, todo efeito que tiver no corpo físico, de doença, de inteligência, pessoas superdotadas, ou pessoas com deficiência mental, vide, síndrome de Down, autismo, principalmente o autismo de baixa funcionalidade, ele estará, evidentemente, o distúrbio estará aqui no corpo mental, refletindo na mente física. Bom, falando em mentes, vamos dar alguns exemplos de mentes brilhantes, pessoas que foram dotados de uma inteligência, né, muito intensa, um quociente de inteligência normalmente maior que 120. Esses espíritos são chamados espíritos de escola, espíritos inteligentes, que de vez em quando reencarnam para trazer alguma informação, tanto no campo da ciência, no campo da arte, no campo da pintura, no campo da política, no campo da biologia, da medicina, etc, etc. São espíritos vivenciados com grande experiência intelectivas de outros mundos, muitas vezes de outras galáxias, que reencarnam entre nós para trazer alguma informação importante. São os inventores, os escritores, né? Os descobridores,
nós chamamos a estes espíritos de mentes brilhantes. Vou dar algum exemplo. Aqui, ó. Mozart, aos 4 anos, já executava sonatas. Aos 4 anos. Miguel Ângelo, aos 8 anos, foi dado como completo na arte da pintura. O efeito aí. Qual é a causa? Espírito, mente brilhante, espírito já evoluído. Pascal, aos 13, já era conhecido como matemático. Victor Hugo, conhecido de nós, foi um grande escritor francês, né? E tem algumas obras, né, escritas pelo seu espírito. Aos 13 anos, ele já se revelou literariamente. Liszt, aos 10 anos, já era um grande intérprete. Hermógenes, aos 15, ensinava retórica. Leibniz, aos 8, já conhecia o latim e aos 12 anos já dominava o grego, sem nunca ter ninguém ensinado. Isso que é o interessante, né? Ou seja, ele já trazia na sua equimnésia, na sua memória milenar, a experiência de outras vidas e aquela aptidão, ela ressurge no corpo, no espírito encarnado, trazendo todas aquelas lembranças e as aptidões. Gauss, aos 3 anos, já resolvia problemas de matemática. Rembrandt já era pintor antes de aprender a ler e tem uma das pinturas maravilhosas dele, que normalmente estão sempre em convites de formatura de medicina, que é uma pintura mostrando uma dissecção de cadáver. Tem essa também bonita, que é do Cristo crucificado. Beethoven, aos 10 de idade, já era músico e compositor. Ele não só tocava muito bem o piano, como já era compositor. E aqui eu chamo a atenção aqui da Kiane Kramaric, que vocês já devem ter conhecido, que eu já fiz uma palestra símile em 2021 aqui no Bezerra de Menezes, eu mostrei o caso dela. Aos 4 anos, olha que interessante, ela brincando no quarto, ela assustou que apareceu a mentora espiritual dela, dizendo se ela poderia pintar. E ela pintou numa folha de papel, com lápis, o rosto do espírito da sua mentora espiritual, que com certeza também era pintora, ou foi pintora em outras vidas. E a Kiane, a partir de 4 anos de idade, sempre teve, e ela fala mesmo, a presença de mentores, de amigos espirituais ao seu lado. Aos 8 anos, ela pintou, dizendo que essa aí seria o faces do nosso, de Jesus, nosso mestre. Aos 15, 2 namorados, tudo é pintora da Kiane, olha. Aos 15, o Cristo crucificado. Aos 15, o seu próprio autorretrato, que parece mais uma fotografia, isso aí é pintura, hein? Olha aqui, maravilhosa. Jesus orando, isso é ela dizendo que esse seria Jesus. Você vai conhecer agora uma menina que, aos 12 anos de idade, já é considerada um gênio da arte. O primeiro desenho dela ela fez quando tinha 4 anos. Agora, uma pintura dela pode valer, sabe quanto? R$ 200.000. A paisagem é inspiradora. Esse colorido é comum nos fins de tarde em Idaho, no extremo norte dos Estados Unidos. Uma região repleta de rios, lagos, montanhas e muita neve. A cidade de Post Falls tem apenas 18 mil habitantes. E é nesta cidade gelada que mora uma garota muito especial. Por isso a gente veio até aqui. Ela começou a desenhar com 4 anos de idade. Hoje é pintora e também poetisa. Para muitos, ela é um gênio.
Quem nos recebe é a própria Kiane, muito bem-humorada. A Kiane parece uma adolescente como qualquer outra. Um breve passeio pela casa mostra que ela é muito diferente. Aos 12 anos, fala russo, lituano e domina até a linguagem dos sinais. Ela também é uma poetisa de sucesso. Já publicou 2 livros. E tem se destacado nas aulas de piano. Mas o que transformou a Kiane em celebridade mundial é o talento dela para a pintura. Todos esses quadros foram pintados por ela. A garota já é reconhecida como prodígio por importantes instituições de arte nos Estados Unidos e na Europa. Tudo que sabe, a Kelly aprendeu sozinha. Como explicar tantas habilidades numa pessoa tão jovem? De onde vem a inspiração para a arte de Akiane? Para a família dela, isso é um mistério. Mas para a jovem artista, a resposta é bem simples. Akiane atribui tantos talentos a Deus. Então, olha só, que coisa interessante. Ela, na sua simplicidade, é uma excelente pintora. Esse vídeo ele é muito longo, não vai dar tempo da gente mostrar, mas depois qualquer um pode ir lá no YouTube, coloca assim, Akiane Kramaric. Você vai ver esse vídeo lá, que é uma reportagem da TV Record. Então, o que que a gente denotou nesse vídeo aí? Que ela é simples, ela é um espírito já vivenciado ao efeito aí, ó, as pinturas. Qual é a causa? A causa é que ela já vivenciou em outras vidas como pintora. E ela, além de ter a aptidão da pintura, ela tem do seu lado espíritos mentores com aptidão também para a pintura. Fui claro? Vocês entenderam? Concordam? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim, É isso mesmo. Concordam com o que eu falei? É, Né? Ela, além de ter, tá aí o efeito. Ela é uma grande pintora já. Qual é a causa? Experiência de outras vidas na pintura. Mas, além dela ter essa aptidão, ela também reconhece que ela tem a presença de Deus, ou seja, como é que nós espíritas interpretamos isso? A presença de bons espíritos, guias, mentores dela, que também já são ou foram, tiveram vivências também na arte da pintura. E existem outros exemplos de mentes brilhantes, gente, como Kim Ong, que aos 3 anos foi convidado pela Universidade de Física de Hanyang a participar do quadro de alunos lá na China, aliás, na Coreia do Sul. 3 anos de idade, ele era tão superdotado que ele já conhecia princípios profundamente, os grandes princípios da física. Esse menino aqui também foi um fenômeno nos Estados Unidos, o Gregory Smith. Aos 2 anos já sabia falar 2 línguas e aos 10 anos já estava na faculdade. O Akrit Javal, vocês já ouviram falar nesse menino? Aos 7 anos de idade, ele executou seu primeiro procedimento médico. E ele operou a menina com 8 anos de idade, que não tinha condições de pagar o médico. Com 7 anos, ele mostrou aptidões de medicina. A Elita André é outra menininha que, com 2 anos, já fazia pinturas excepcionais. O Fabiano Caruana, esse é também um
exemplo de mente brilhante dentro do xadrez. Aos 14 anos, ele era o campeão de todos os Estados Unidos, de toda a Itália, que ele tinha tem dupla cidadania. E olha que jogar xadrez não é fácil, hein, gente. E o Tsung Tsung? Já contei a história desse menino, né? Aos 4 anos de idade, ele já foi considerado completo pela maioria dos professores de música que o pai levou, e eles ficavam impressionados com a habilidade e a inteligência para a música do Tsung Tsung. 你睇表情啦，你俾表情啦。Preste bem atenção, gente. 每一下要撞埋啲石頭。Está sem som, André. Bom, André. Tá sem som, né? Mas ó, ele toca muito bem, tá? Esse menino também, ó. 4 anos de idade, esse menino já cantava igual um cantor profissional. Inacreditável. Inacreditável, gente. Muito interessante também esse vídeo. E o Nick Vujicic? Vocês já ouviram falar nesse menino, nesse rapaz, que ele reencarnou sem os braços e sem as pernas. No lugar da perna esquerda sai um pezinho de 28, ou tamanho 28 ou 30. Tá? Ele tem uma doença chamada amelia. Tá? Ele não tem braço e aqui ele tem só um pezinho e nada impressionantemente. Ele nada, pula de paraquedas, surfa, coisa que a gente não faz. Nós temos as duas pernas, os dois braços, né? E nós não fazemos isso. E ele nada igual o golfinho, né? Igual o peixe, né? O peixe ainda tem alguma coisa ali para dar impulsão. Ele não tem, a impulsão dele é pelo próprio corpo. Então tá aí o efeito. Olha. O que que esse espírito aprontou lá no passado? Não sabemos. Mas alguma coisa ele fez em que houve necessidade dessa existência, ele reencarnar sem os braços, sem as pernas. E hoje ele faz várias palestras de ajuda, de autoajuda, que estimulam as várias pessoas no mundo inteiro. E as palestras deles são assim motivacionais de 4, 5 mil até 10 mil pessoas. Então, ele é um espírito que está submetido a uma expiação, está aí o efeito, mas que a causa está em outras existências. Exemplo também de mente brilhante é o Stephen Hawking, que deu aula por muitos anos na cátedra, onde o Newton, que nós falamos no início, a lei da gravidade, da ação de reação, o Newton deu lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele é um astrofísico. Quando ele estava no segundo ano de física, ele foi diagnosticado por uma doença degenerativa neurológica, a ela, que é a esclerose amiotrófica lateral. E
os médicos disseram que ele não sobreviveria mais do que 2 ou 3 anos. E ele conseguiu viver, chegou a quase 70 anos. E ele vivia totalmente paralítico, numa cadeira de rodas. Exemplo também muito bonito foi de Helen Keller, que ela reencarnou surda, muda e cega. Você vê como é que é a espiritualidade. Ela reencarna e reencarna junto a Anne Sullivan, uma mulher extremamente dedicada a Helen Keller, que foi a sua instrutora durante a sua vida. Que coisa fantástica. O nosso tribuno e irmão Divaldo Franco tem uma palestra linda sobre Helen Keller, né? O Divaldo conta que um dia ele foi fazer uma palestra, não lembro se foi no Rio Grande do Sul, e o Divaldo tem o hábito de chegar antes no auditório, 1 hora, 45 minutos, 1 hora antes, para ele já mentalizando e trabalhando o magnetismo junto com os mentores espirituais do ambiente. E, de repente, surge um espírito lá que diz: Divaldo, eu acredito que você não me conhece, mas eu vou contar a minha história para você. E ele contou a história da Ellen Keller. Uma palestra maravilhosa. Já foi até a história de Helen Keller, já foi até já relatada em um filme maravilhoso chamado O Trabalho Milagroso, The Miracle Work, que foi um filme assim que todo mundo deve assistir, porque a artista é maravilhosa, né? A interpretação é muito interessante, que retrata a história da Helen Keller e a Anne Sullivan, que é essa mulher dedicada que a família havia contratado e que teve uma dedicação exemplar para que ela pudesse crescer e depois ela, inclusive, fazia palestras, mesmo surda, cega e muda, ela conseguia palestrar. Interessante, né? E existem outros casos de expiações em que o efeito, né, deletério caracterizou o passado. Esse menino aqui é o chamado Marcel, menino do número 4. Vale a pena vocês lerem no Céu e no Inferno essa história dele. No livro Ação e Reação, a história de Silas também, muito interessante. Eu estimulo a todos a ler essa história, está lá no livro de André Luiz, um dos livros dele, Ação e Reação. Então, todas essas mentes brilhantes que eu acabei de mostrar a vocês, o efeito está aí, é a inteligência. São espíritos que vêm com a inteligência de outras esferas mais evoluídas para trazer alguma informação, tanto no campo da ciência, no campo do direito, no campo da política, da arte, em qualquer modalidade, porque é assim que funciona, é assim que a bondade de Deus nos dá sempre a oportunidade do recomeço e das nossas missões, porque às vezes o Espírito vem com com aquela missão para trazer alguma informação. Essa história aqui é uma história muito interessante. Era um sábado à tarde, muito frio em Pedro Leopoldo. O Chico, sempre prestimoso, atende numa das visitas às casas a uma criança, porque os médicos tinham indicado a amputação de suas pernas. A mãe aflita perguntou: Chico, o que eu faço? E o Chico disse: siga as orientações dos médicos. Os amigos que acompanhavam aquele atendimento perguntaram ao Chico: mas, Chico, como é que pode uma criança ter necessidade de amputar as pernas
Essa criança já não tinha braço, era cega, surda e muda. Olha só. Então, essa criança é mais ou menos a soma do Vujicic, que eu mostrei para vocês, que tinha a minha ali, mais a Helen Keller. Então, ela era cega, muda, surda e não tinha os braços, mas tinha as pernas. O Vujicic não tinha perna, né? Ele não tinha, ele não tinha braço, mas tinha perna, essa criança que o Chico está visitando. Qual a vantagem dessa encarnação? Perguntaram ao Chico. Aí o Chico explicou: os espíritos amigos me dizem que a mãe deveria seguir as orientações médicas. O espírito que habita este corpo mutilado, nas últimas 10 encarnações, ele se suicidou. E antes de encarnar, ele rogou a misericórdia divina para que impedisse, por todos os modos, que ele cometesse novamente o suicídio. Embora ele não tenha braço, seja cego, não ouça, não fale, não enxergue, ele está pensando em ir caminhando, procurar uma ponte para se jogar. A gangrena veio nas suas pernas como a misericórdia divina para que na próxima encarnação ele viesse com menos débito e começasse a caminhar para a recuperação espiritual. Então, aí está o efeito. A criança nasce praticamente mutilada. Por quê? Porque em 10 encarnações aquele espírito foi de suicida, destruindo a sua estrutura física através do autoextermínio. Nós temos tempo ainda? Preciso aí de mais uns 10 minutos, Jurema. Pode ser? Pode avançar. Tá, então eu vou contar para finalizar nossa palestra essa história muito interessante que é o preço da remissão. Essa história é a lição 5 do livro A Vida Escreve. Eu acho que todos conhecem esse livro, não é mesmo? Todos conhecem, né? Essa história eu não conheço, não lembro. Não. Então, qual que é a cena da nossa história? Olha só. Um castelo medieval, um feudo, um tanque cheio de peixes carnívoros, um filho abastado, um menino de 8 anos, que é um filho abastado, uma cidade chamada Monte Alegre, perto de Santarém, peixes carnívoros, um rio e um corpo descarnado. Essa é a cena da nossa, ou as cenas da nossa história. No Grande Casario, ou no Grande Castelo português, aqui, esse castelo aqui do século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, olha, esse jovem feudal, olha, chama os 3 servidores mais íntimos a conselho. O que ele chamou os servidores? O que ele queria? Ele queria matar, liquidar o seu irmão bastardo, nascido dos últimos tempos da existência do pai viúvo. Indivíduo, evidentemente, de índole má, ele propôs aos servos daquele castelo para que ajudasse ele a liquidar com o irmão de 8 anos, o pequeno José Joaquim. Manuel Macário, o mordomo, a sua esposa e a filha ouvem-no interessados. Ganharão com isso pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de 7 anos, que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelos 4
a extenso poço lotado de peixes vorazes. Então, tem um poço aqui que lá dentro tinha peixes vorazes, carnívoros. Os quatro levaram o pequeno José Joaquim perto do poço e o irmão mais velho, desapiedado, empurra o irmão no precipício daquele poço. Houve leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. Desencarna o pequeno José Joaquim, de 7 anos, vítima da ação dos peixes carnívoros. José Antônio Maria de Alenquer, aquele irmão mais velho, senhoreia enorme herança e a vida continua. Então, vamos dar agora um intervalo de um bom tempo do acontecido e vamos então para 200 anos à frente. 8 de fevereiro de 1957. Manchete do jornal Diário de Monte Alegre, uma cidade lá no alto do Pará. Olha a manchete desse dia. A criança foi devorada em vida pelas piranhas do rio. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto. Presenciada pelos pais do menor, a horripilante cena. Então, a manchete publicou de que uma criança foi devorada por peixes carnívoros daquele rio. Em poucos minutos, só restou o esqueleto. E isso foi presenciado pelos pais desta criança. O bojo da notícia. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos devorada em vida e em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas e, o que é pior, na presença dos pais e de irmã menor, todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima, filha do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade, o seu temperamento. No dia em que perdeu a vida de maneira brutal, havia sido mandado pelo pai, em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido na outra margem do rio, Gurupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Então, o Darlan, o pescador, tinha 2 filhos, o Adilson e a Josefina. Adilson, um menino pequeno, talvez os seus 7 anos de idade, a Josefina um pouquinho maior, de 11 anos, e o Darlan pediu os 2 filhos, através de uma canoa, atravessasse o rio, que passava no final, para levar alguma notícia ou fazer um mandado para ou levar um recado para outra margem do rio. No meio da travessia, Adilson, a um movimento infeliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Só que no local onde ele caiu, estava passando no momento um cardume de peixes vorados, um cardume de piranhas.
A infortunada criança caiu exatamente naquele cardume e que em poucos minutos ou mesmo segundos a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram a cena impressionante, sem nada poderem fazer tal a conhecida rapidez com que age essa espécie de peixe. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai do Adilson, como um louco, mergulhou nas profundas águas do rio e de lá voltou trazendo apenas um esqueleto quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocados a quantos dela tiveram conhecimento. Então, finalizando nessa história, da vida escreve, a voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço da remissão da falta cometida outrora. Então, vamos fazer aí um exercício mental e vamos ver se a gente traz aqui a história atual. Quem foi no passado quem? Para vocês, o menino Adilson, a vítima, quem era no passado, há 200 anos atrás? Era um irmão, né? Cruel que. O irmão cruel, mais velho, Sim, exatamente. é. Aquele feudal, né? Aquela pessoa que queria exterminar o irmão para ficar com a fortuna do pai. Quem era o Darlan, o pai do menino, que vocês acham que poderia ser nessa história? O mordomo, né? O mordomo, com certeza. A Josefina poderia ser a mulher do mordomo, né? É. Poderia ser a mulher do mordomo. Perfeito. O menininho que morreu naquela época, o José Joaquim, não está aqui na história, provavelmente já estava um espírito mais iluminado. Então, gente, é assim que acontece. Muitas vezes nós vemos assim mortes violentas de determinada pessoa e nós pensamos, gente, olha o efeito. O que esse espírito aprontou em últimas ou em outras encarnações? Está lá a causa. E o efeito está aqui. É o espírito, muitas vezes, em processo de expiação ou processo de provação, mas sempre com a dívida clamorosa em outras existências. E é assim que funciona. Deus, na sua infinita bondade, ele nos dá sempre a oportunidade do recomeço e nos dá sempre a oportunidade para ressarcir nossos débitos e nossas dívidas. Então, o plantio é opcional. Nós plantamos o que quisermos, mas a colheita, ela é obrigatória. Por isso que é importante termos cuidado com o que plantamos, cuidado com as nossas ações, cuidado com o que pensamos, cuidado como agimos, porque tudo, absolutamente tudo é gravado. Uma palestra dessa, se nós que estamos aqui nessa sala reunidos daqui 1 milhão de anos encontrarmos, vamos lembrar dessa palestra. Tudo, o dia de hoje já está gravado no nosso subconsciente atual e automaticamente é gravado na nossa ecmnésia, no nosso inconsciente,
profundo o consciente espiritual, de forma que nada se perde. Tudo, absolutamente tudo que vivenciamos, ele é gravado. Por isso que é importante, por isso que Jesus nos concitou sempre a prática incessante do bem, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, como um grande mandamento. E é importante que tenhamos isso sempre na nossa mente, procurar fazer o melhor possível na nossa existência, porque nós somos cobrados. E todo o sofrimento que encontramos aqui no planeta deve-se, com muita certeza, aos deslizes desses espíritos. E podemos incluir daqui a pouco todos nós, né? Porque nós não sabemos qual é a nossa expiação futura, porque temos débitos clamorosos no passado. Então é isso, Jurema. A todos, mais uma vez, muito obrigado por mais esta oportunidade. Eu vou sair aqui da tela, tá? Passando a palavra para você. Os comentários, se quiser fazer alguma pergunta, Então, é sempre bom, né? No finalzinho, a gente trocar ideias. isso mesmo, André, porque é um assunto incrível, maravilhoso, né? E a gente sabe, né, que todas essas expiações, elas são a grande misericórdia, né, divina, que nos oferece, né, essas experiências para a nossa evolução, né? E que nem sempre é assim a lei de Talião, né? Assim, pão que existe, Isso. vamos dizer assim. Mas muitas vezes o espírito, que eu fiquei até pensando, né? Ele pede, né, para passar por uma prova tão difícil como aquela dor que ele causou, para que ele possa se redimir, né? Para que ele possa se redimir, ele pede essa Perfeito. dor também tão terrível para poder amenizar a culpa, né? A culpa que ele tinha. Mas a gente sabe também que muitas vezes outros aprendizados, outras situações podem fazer com que o espírito, vamos dizer assim, expie também, né, certas situações de outras Perfeito. maneiras, não é? Mas a gente sabe também que muitos espíritos pedem nos seus planejamentos reencarnatórios essas expiações tão duras, porque isso sempre vai ficar, às vezes fica centenas de anos até que a espiritualidade diz assim, então tá bom, então você está preparado, porque Deus não dá a gente assim uma dor tão grande que a gente não possa suportar. E aí o Espírito, se eu estou preparado agora para vencer isso, para poder seguir adiante, né? E pede uma prova dessas tão difíceis. Mas Perfeito. é uma coisa maravilhosa a doutrina espírita que nos traz esse conceito e faz a gente olhar o mundo, a nossa vida, as nossas situações sobre essa ótica, né? Obrigado, então. Eu vou passar agora a palavra para o Augusto. Sim, sim. De tudo que a gente ouviu e do que tudo que nós vemos, comprovações, né, de uma realidade, nos remete à, à convicção da continuidade da vida, né? O ser imortal, ele caminha por uma perfectibilidade que um dia acontecerá. Para isso, nós temos as existências, né? Uma que chamamos passado, outra que chamamos presente e o futuro que virá. Na realidade, o presente é o resultado de um passado. Portanto, o passado ele não pode estar fixado em nossa mente como um muro de lamentações, porque dessa maneira nós caminhamos para um processo doentio
que é a depressão, porque nós vamos ficar presos a uma situação que precisa ser resolvida e não lamentada. O presente, como efeito desse passado, nos trará facilidades ou dificuldades. Por isso que o crivo da razão tem que estar junto com o que chamamos fé, porque a esperança é filha da fé. Então, a esperança num futuro melhor, ela tem que ser concretizada com atitudes do presente, porque o passado nos trouxe ao presente e o futuro vai depender desse presente bem aproveitado, bem resolvido. Então, nós precisamos interiorizar no aspecto reflexivo o que o Mestre nos trouxe, Jesus, e o que Kardec, auxiliado pelos espíritos nobres, fez a compilação que é muito clara em relação às leis divinas. A lei de causa e efeito está submetida à individualidade que precisa se espiritizar para que ele consiga trabalhar-se como espírito e se desvinculando lentamente, que assim o é na maioria das vezes, dá o resultado que é a carne, onde a gente ainda prioriza como resultado da alegria ou da tristeza. Trabalhemos sim essa compreensão da continuidade da vida. Aí vamos nos acalmar e vamos nos empenhar que esse futuro seja realmente o presente vivido da maneira digna, da maneira daquele que tem esperança. Obrigado, André. Muito bom. Lembrando aqui também, o conhecimento da lei de causa e efeito, ele cai por terra. As teorias que nós temos em outras doutrinas, principalmente o catolicismo, né? A teoria do pecado de Adão, teoria do É, castigo divino, né? Porque Deus não castiga. só Todos os misericórdia, nossos né? sofrimentos foram provocados por nós mesmos. Então, do mesmo jeito que nós provocamos a nossa queda, induzidos ao pecado, aos deslizes, nós temos que sanear dentro do nosso pensamento, a nossas atitudes futuras, um jeito de ressarcir todo o prejuízo que causamos a alguém ou alguma coisa. Então, Deus não castiga. A lei de causa e efeito nos mostra exatamente isso. E todos estamos subordinados a leis implacáveis e que nós é que somos os verdadeiros artífices, os causadores dos nossos sofrimentos. Exatamente. Passo agora a palavra para o Marco Celeno, que gostaria de fazer algum comentário, Marco? Oi, gente. Muito boa noite. Depois de muito tempo sem poder vir assistir nenhuma palestra, né? Fui brindado aqui com essa palestra maravilhosa, nossa irmã da Luísa Oliveira, e que na primeira parte, né, quando ele mostra toda a questão do universo, né, nos faz pensar na nossa pequenez, né? Como somos pequenos perante toda essa grandeza do universo. E já nessa segunda parte, né, quando ele chega a mostrar todas essas histórias aí, além de causa e efeito, nos faz mostrar o cuidado e o carinho, né, com que a divindade trata todos nós, nos deixando, através do nosso livre-arbítrio, como ele mesmo disse, Deus não castiga ninguém, mas essa questão de que o plantio é uma coisa facultativa, nós plantamos o que quisermos, a hora que quisermos, mas vamos ter que colher. E essa é a beleza maior, que nós todos estamos fadados ao crescimento. Nós todos estamos fadados a conhecer essa grandeza maior do universo ou do multiverso, como a ciência começa a descobrir agora. Mas temos que ter a consciência de que temos esse grande caminho a trilhar, e que só vamos trilhar à custa de nós mesmos, né? Pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pela nossa decisão de nos mudarmos, de aprendermos, né? Todo ensinamento que o Marco, Cristo nos trouxe. Então, que nossa maravilha que é que a doutrina nos ensina,
E eu aqui só tenho a agradecer ao nosso irmão por essa palestra maravilhosa. Tá? Obrigado. Fica aqui a minha palavra e a felicidade de rever a todos. Nós estamos com o tempo bem adiantado. Eu, antes de pedir a Pedro Paulo que faça a nossa prece final, quero convidar todo mundo para a semana que vem. O professor César Reis virá falar sobre um livro dele que ele está lançando, chamado Fundamentos da Educação. Professor Reis, que trabalhou com a educação também, tem trabalhado, né, a vida inteira. Então, vou pedir a Pedro Paulo para fazer a prece final. Então, vamos agradecer. Agradecemos ao Mano André, que ele sempre traz essas reflexões, né? Que a gente deve guardar em nossos corações e refletir sobre essa lei, né? Temos a vigilância de, eh, de agir dentro das leis justamente universais da lei de Deus. Vamos elevar o nosso sentimento ao Pai Celestial, Pai boníssimo, misericordioso, Jesus, esse amigo de todas as horas, e a Mãe Santíssima. Agradecendo a presença de todos, e foi esses minutos de aproveitamento, falando de Deus, de Jesus, da bondade, da reencarnação, que é uma lei maravilhosa, e pedir por toda a humanidade, pelo nosso planeta, principalmente nesses momentos que o planeta está passando por provas e desafios. Que possamos guardar em nossos corações Jesus, em nossos pensamentos, palavras, e que o Mestre continue entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, então, André, foi Obrigada, maravilhoso. André. Um Boa noite a abraço. todos, André, Abraço. mano. Um abraço para a Thaís, Boni. tá? E Obrigado. abraço Boa a todos. noite, obrigada pela Muita palestra. paz Boa noite. Boa e noite a saúde. todos. Fiquem todos com Deus. Até a Obrigada. próxima. Boa noite a todos. Tá. Até a próxima semana, muito boa para todo mundo, muita saúde. Tá bom, obrigada.